Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Instituto Ivan Martins, no canal Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Sempre trazendo pessoas incríveis para trocar com a gente, não é? Contando suas histórias, contando as suas jornadas. Só sei que nada sei. E nesse nada saber, a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho, não é? Aqui não tem mestres, somos todos alunos, viajores do tempo e do espaço. Então, se você também está nessa pegada, né? Desse desejo de aprender um pouquinho e desaprender também. Porque a vida também passa por isso, por esse desaprender. Quando a gente acha que sabe demais alguma coisa, é melhor a gente rever, não é? E para isso eu trago essas pessoas incríveis. E é um prazer contar com a sua presença aqui. Lembrando que você pode, né, apertar aí o seu dedinho sagrado aí, né? E começar a nos seguir aqui no Instituto. É muito importante a sua colaboração. Quando você tem esse ato, né, de camaradagem, digamos assim, a gente consegue plantar mais luz. Somos semeadores de luz nesse mundo. Você quer semear? É uma boa maneira. Você fala tanto em prosperidade. Prosperidade é honrar por onde a gente anda. Então, se você gosta daqui, né? O que custa você seguir e convidar os seus amigos para caminhar na mesma seara? Vamos lá. Bom, já vou direto para o meu convidado de hoje, né, gente? É o seguinte, ele é nascido aqui em São Paulo, Brasil. Ele é uma alma ligada à espiritualidade desde o nascimento. Aos 6 anos, iniciou sua jornada educacional no Gurukula, em Nova Gokula. Gente, sempre que outra língua a gente vai devagar, né? Imerso nos ensinamentos de Bhakti Yoga, filho de mãe Vaishnav, cresceu em um ambiente profundamente espiritual, onde os princípios do amor e devoção eram centrais de sua vida. E em 2019 se tornou devoto de Paramahansa Vishnanda. Com a bênção e orientação, vem atuando em vários campos estratégicos para a expansão do Bhakti Marga no Brasil. Gente, eu tenho um prazer em receber Preto Bragui. Seja bem-vindo. Namastê. Namastê. Obrigado por me ter aqui. Que honra. O caminho da espiritualidade, acho que é isso, né? Vários caminhos que chegam naquele ponto para poder ter esses encontros. Então, também é uma honra da minha parte poder estar aqui compartilhando um pouco dessa vivência toda, como você descreveu. Nós agradecemos muito a sua presença, né? E é sempre um prazer receber pessoas ligadas a essa cultura maravilhosa, magnífica, que nos traz, né, essa consciência. A gente falava há pouquinho nos bastidores, né, que onde há muita luz, há muita sombra, porque uma coisa caminha lado a lado com a outra. E nós vamos todos para o mesmo lugar, né? Só existe um centro para se chegar. Agora, os caminhos são muitos, né? São. Os caminhos são muitos. E são necessários também, né? Como você falou, onde a luz é a escuridão. Por quê, né? Porque a gente tem que aprender a desenvolver um bom relacionamento com o positivo e o negativo. Muitas vezes nesse mundo a gente vê o positivo como algo positivo, mas às vezes o positivo ele também tem uma questão negativa. Né? Você pode falar assim, eu gosto muito de comer chocolate. Comer chocolate é um ato positivo, mas se você comer demasiado, ele se torna negativo. Então, saber transitar é exatamente esse ponto do equilíbrio, que é uma coisa que todos os seres vivos têm que estar constantemente buscando, que é aquele ponto de equilíbrio nesse mundo. O que difere o veneno e o remédio é a dose, né? É a dose. É a dose. Né? E de doses erradas já tá cheio, né? Dose errada tá cheio nesse mundo. Temos excessos. Temos. Tem muitos excessos. Tem. Me diz uma coisa. A questão tântrica, que não chega a ser uma questão, a gente questão tântrica como assunto, né? Uhum. Mas eu acho que a questão não é o tântrico, a questão é como as pessoas lidam, né? Com essa, pode chamar de verdade, né?
com essa verdade. Sim. Nos fale sobre Tantra. Tantra. Que assunto, né? Assunto legal para começar. É descrito que existe a Trimurti. A Trimurti são as 3 deidades principais que governam o universo todo. Né? No catolicismo, no cristianismo, a gente vai chamar de Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Na cultura védica, a gente chama de Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, ele é o criador, Vishnu, ele é o mantenedor, e Shiva, ele é o destruidor. Né? Então, quando a gente está falando sobre a criação desse universo, o que é a criação? Como que a criação ela surge? É descrito nas escrituras védicas que o Senhor Brahma, ele nasce, e quando ele nasce, ele olha todo esse universo, ele vê exatamente assim, esses pontos, igual aqui, né? Igual aqui no cenário. Uma escuridão, e ele não consegue entender tudo aquilo que está acontecendo em volta dele. Então ele começa a fazer uma meditação e ele escuta 2 sílabas, que se chama Tapa. Tapa vem de tapasya, né? Então ele acaba entendendo que tem que começar a fazer austeridades. Então ele entra naquele plano de meditação, né? Como você mesmo estava falando anteriormente, na nossa conversa em particular, o senhor já esteve à Índia e viu coisas incríveis na Índia, pessoas em posturas de yoga, fazendo... O que é tudo isso? Da onde que vem tudo isso? Então, tudo isso vem do momento da criação do universo. É descrito que no momento da criação do universo, todo esse conhecimento que ele já existe aqui nesse momento atual que a gente vive, ele já existia lá. Por exemplo, a gente pode falar de tecnologias super elevadas, avançadas, espaçonaves, armas nucleares. Mas tudo isso, quando a gente estuda a cultura védica, a gente já vê que já existia. Vimanas, naves espaciais que conseguiam viajar de um planeta a outro. Brahmastra, Indrastra, né? Que são armas nucleares mesmo. Tem um local na Índia que é onde aconteceu uma guerra há 5.000 anos atrás, conhecido como Mahabharata. Em Mahabharata existe um campo, um local chamado Kurukshetra, que é uma cidade na Índia. Quando tiveram nessa cidade cientistas, eles identificaram átomos nucleares naquele local. E como que era essa arma da criação? A gente acredita que a bomba nuclear, por exemplo, é uma coisa da Segunda Guerra Mundial, mas não. Já muitos anos anteriores já existia tudo isso. Eles sentiram pelo calor, pelo derretimento de rocha, que só podia ser por um calor atômico, era isso? Exatamente. Que é a famosa história do Bhagavad Gita, que é Krishna falando para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Sim. Então, naquela eles encontraram exatamente esses resquícios. E o que é o Tantra? Tantra, ele é um desses pontos de criação do universo, porque a palavra Tan significa expansão, e Tra aquilo que liberta. Então é um conhecimento que ele foi dado pelo próprio Senhor Shiva. Aconteceu que uma vez o Senhor Shiva, ele estava com a sua esposa Parvati, e ela começou a fazer algumas perguntas para ele. E é descrito que quando você está conversando com uma pessoa inteligente, o que acontece? Você estufa o peito, você eleva a sua consciência. Então ela começou a fazer perguntas muito atrativas para Shiva. E o Senhor Shiva, ele começou a ouvir aquelas perguntas e ele começou a ficar muito feliz. Ele começou a ficar tão feliz que ele começou a manifestar outras cabeças, porque na mente dele, o que ele estava explicando era tão grande que com uma boca só não seria possível ele conseguir relatar todos esses conhecimentos. Então ele abre assim essa expansão, então começa a surgir 5 cabeças, e cada uma dessas cabeças elas começam a cantar agamas e nigamas. Agamas são aquele conhecimento prático, aquela coisa que a gente tem que vivenciar no nosso dia a dia. E nigamas são os conhecimentos teóricos. Então imagina só a vastidão do conhecimento que ele inicia naquele momento em manifestar ali. Então ele começa a manifestar esse conhecimento para ela, e um desses conhecimentos é a questão do Tantra. O Tantra, ele significa que ele vem dos agamas, ele significa exatamente essa questão de como você consegue expandir sua consciência. Através do conhecimento, da prática espiritual, das práticas diárias, do canto, o canto de mantras, das orações. Tudo isso é Tantra. Muitas vezes, no Ocidente, o Tantra ele foi difundido apenas em questões sexuais ou magia negra.
Mas a magia negra e questões sexuais, elas podem estar em diversos tipos de ambiente. Krishna mesmo, ele fala no Bhagavad Gita para Arjuna, ele fala assim, dentro dos princípios religiosos, eu sou o sexo, eu sou atividade sexual dentro dos princípios religiosos. Então, quando a gente está falando sobre Tantra, a gente está falando sobre capacidades que uma pessoa tem de poder exercer diversos tipos de experiências práticas nesse mundo. Por exemplo, quando você senta em meditação, isso é um Tantra. Quando você está cozinhando, também é um aspecto de Tantra. Quando você está cantando um mantra, fazendo a sua oração diária, também é um aspecto de Tantra. E o que é o Tantra? Por que o Tantra ele é tão importante? Porque ele vem para poder libertar a gente, a nossa mente, desse condicionamento que gera esse samsara na vida, esse ciclo de nascimentos e morte. Então o Tantra ele é exatamente essa manifestação da expansão. E aí, automaticamente, você começa a elevar a sua mente, a sua consciência, a uma plataforma muito mais elevada de yoga. Que é essa plataforma de conexão. Que é aquela plataforma do que você viu, de que uma pessoa fazendo yoga, entrar numa posição e ficar naquela posição por horas, dias, meses, até mesmo anos. Às vezes na ponta de um dedo, né? Sim. Aí você fala assim, de onde, né? Na nossa cultura, nós vemos algumas questões, por exemplo, alguns fenômenos, por exemplo, poltergeist, essa coisa toda, que geralmente está ligado a meninas, alguns meninos também, mas mais meninas, que numa determinada fase da vida, elas desenvolvem questões psíquicas severas. Eu já vi casos de criança que botou fogo em casa, que, sabe, voa coisas, e sempre está ligado a algum tipo de repressão. Famílias muito religiosas, não necessariamente espiritualistas, muito religiosas, com reação. Então é como se o peso, a culpa e tudo mais criasse de alguma forma algum fenômeno psíquico. Né? A gente vê muito isso no mundo todo, mas mais no mundo ocidental. Dentro dessa cultura da Índia, dentro dessa cultura de tudo que você está trazendo para nós. O Tantra também é uma libertação sexual. Também. E como que fica isso, essa questão? Dentro dessa cultura, também há o negativo que possa gerar esse tipo de questão psíquica? O que acontece é o seguinte, o nosso corpo, o ser humano, ele é o elemento atual desse plano que a gente vive é a água, certo? A gente necessita da água para tudo. É descrito que em outras plataformas, em outros níveis planetários, o corpo ele tem uma densidade diferente. Por exemplo, em outros planetas, a densidade do corpo ela vai ser mais do elemento fogo. Outro vai ser a terra. Outro vai ser o ar. Mas significa que cada um desses elementos, desses 5 elementos, eles geram um tipo de criação a esse universo. Certo? Então, quando a gente está falando aqui desse mundo, desse planeta Terra, dessa onde nós estamos aqui agora, o nosso corpo ele é feito do quê? De 90% de água. A água, ela é um elemento que ela é gerido pela Lua. A Lua, ela é o planeta que ela representa as emoções. Então, o que são as emoções? Emoções são sistemas, são informações que contém no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você começa a desenvolver o seu caminho espiritual, você vai começar a acessar informações diferentes na sua vida. Então você vai começar a ter respostas, por exemplo, psíquicas, de materialização, questões de você conseguir manifestar ideias, planos, ou até mesmo conseguir fazer coisas mais físicas ou metafísicas. Então, quando a gente está falando sobre o elemento água, a gente está falando sobre o elemento da emoção e manutenção. Então, o que acontece no corpo humano? O corpo humano nosso, ele é repleto de emoções. Todo o nosso corpo. Por exemplo,
Você pode falar assim, eu tô com, sei lá, eu estou tendo problemas de ansiedade, então eu não tô conseguindo filtrar informações que estão vindo até mim. Automaticamente, os seus rins começam a ter uma resposta, eles começam a trabalhar de uma forma mais lenta, eles não filtram, muitas vezes a pessoa se torna diabética. Quando você vai ver a origem da doença, é uma emoção retida naquela posição, naquele campo vibracional na vida de uma pessoa. E essas questões psíquicas de libertação, também da questão sexual, elas estão todas ligadas ao coração. E o que acontece? O nosso coração, Ivan, ele tem mais de 70 tipos de informações e de emoções. Só que a gente é tão limitado filosoficamente, emocionalmente. O ser humano ele é tão limitado por si só, a gente coloca tantas barreiras na nossa vida, tantos preconceitos, tantas dificuldades, tantas coisas assim, aquela coisa de você falar o que é certo, o que é errado, a gente coloca tanto julgamento que a gente acaba restringindo o nosso coração em acessar essas informações. É descrito que, por exemplo, no momento que você está encarnando aqui na Terra, você tem conhecimento das emoções que você viveu até as últimas 50, 100 encarnações. Então você sabe todos os tipos de experiência. Só que no momento do nascimento a gente esquece de tudo isso. Então o que acontece? O coração do ser humano ele carrega várias emoções, mas devido a termos alguns tipos de limitações psicológicas, a gente não consegue acessar essas informações. E devido a gente não conseguir acessar essas informações, a gente não consegue ter aquela questão acessível a esse mundo e conseguir entender a nossa verdadeira essência nesse mundo. Mas uma pessoa que ela consegue criar, ela consegue abranger, ela consegue sair desse campo. E a partir do momento que ela sai desse campo, ela eleva a sua mente, a consciência, o ego, a inteligência a um outro nível. Que é nesse nível onde a pessoa ela consegue entrar no ciclo de manifestação. Por isso que o coração ele é um órgão completamente incrível. O coração ele é um órgão que ele contém todos os tipos de informações que a gente necessita. Se a gente conseguisse acessar as informações do coração, o nosso corpo por si só, qualquer doença que entraria no nosso corpo, ele seria completamente expelido. Porque a gente ia conseguir ter esse acesso. O que é um câncer, por exemplo? O câncer ele é uma emoção retida. É uma emoção que ela fica presa numa localização daquele corpo que não permite a pessoa a sair daquele ciclo. Mas se você vê, tudo bem, vai ter pessoas que vão falar assim, mas existe metástase, existe outras doenças. Mas se você fala assim, ok, mas cadê o câncer no coração? Ele não existe. Por que ele não existe? Porque o próprio coração, ele já elimina qualquer tipo de emoção negativa que entra nele. Então, o que é o Tantra? Voltando na sua pergunta. O Tantra é quando você começa a entrar dentro dessa questão do conhecimento espiritual, você abre o seu campo de expansão, e esse campo de expansão, ele é o que ajuda você a desenvolver essas emoções. E a partir do momento que você começa a acessar essas emoções, você vai ter experiência de quase lá, você vai ter experiências de conseguir ver entidade, pessoas sem mesmo, né, vamos dizer assim, de estar encarnadas. Você vai conseguir ter uma experiência com sonhos mais elevados. Só que para isso também tem que ter uma coisa: a disposição. Se você não estiver disposto a poder aceitar esse conhecimento, se você não estiver disposto a se permitir a praticar isso, não vai acontecer. Por isso, uma vez eu estava na França com meu guru, né, Paramahansa Vishwananda, e eu fiz uma pergunta para ele assim, eu perguntei o que é impossível para Deus? Existe alguma coisa que seja impossível que ele não possa fazer? E ele me respondeu assim, ele falou, a única coisa que é impossível para Deus, que ele não consegue, é forçar você a seguir algo que você não deseja. Porque ele fala assim, porque ele não pode ir contra o livre-arbítrio divino. Então ele não pode querer forçar você. Ser incoerente. Então quando ele falou aquilo pra mim foi tão forte, porque imagina só, Deus ele pode tudo, mas ele não pode interferir no meu livre-arbítrio de amá-lo. Então a gente vem a esse mundo para poder aprender a desenvolver um relacionamento de amor com Deus. E o que é esse amor? É você
entender que existe um aspecto de reciprocidade nesse relacionamento. A partir do momento que você desenvolve essa reciprocidade, você expande sua consciência. E você começa a acessar essas informações que estão no coração. No cristianismo, nós dizemos, né, segundo João 10:30, nós dizemos o seguinte, que lá está escrito, sois deuses. Né? E ele repete depois em Mateus, já vos disse que sois deuses, né? Uhum. E ele repete mais uma vez. Dentro da cultura da Índia, eles levam isso muito a sério, né? Porque na própria saudação que eu inclusive faço, eu uso ela diariamente. No Namastê a gente fala, né? Meu Deus, Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Somos todos deuses, né? Krishna, ele fala na Gita, né? Ele fala Sarvasya Chaham Riddhi Sanivisto. Eu estou situado no coração de todas as entidades vivas. Matai Smriti Gyana Apohanacha. E de mim que emana conhecimento, a lembrança e o esquecimento. Né? E ele explica por quê. Porque ele fala que ele é a pessoa que compilou e que escreveu todas essas literaturas védicas que existem. Vedascha Sarva Eva Vedyo. Vedanta Krid Eva Vid Vedachaham. Então ele fala assim, eu sou a pessoa que está por detrás, eu sou o compilador de todo esse conhecimento. Tudo emana de mim. Eu estou situado no coração de todas as entidades vivas. Então quando a gente aceita que Deus está situado dentro do nosso coração, significa que sim. Só que, assim, somos todos deuses. A questão é quanto que temos de capacidade para poder enxergar esse aspecto divino. E vivenciá-lo. Né? E vivenciá-lo, experienciá-lo. A questão principal é que a gente está num mundo de completamente julgamento. E devido a esses julgamentos que a gente carrega, a gente não permite que possa ter uma expansão de consciência. A gente está limitando, os seres humanos estão completamente limitados a um sistema que é um sistema completamente fraco, perdido. Vou dar um exemplo para você. Quando você tinha 6 anos de idade, você estava compartilhando comigo que você teve uma experiência de desencarnar. O que foi essa experiência? Pode contar, fica à vontade. Está sendo entrevistado aqui hoje no meu programa. Não, eu fui atropelado e fui dado como morto por uns 5 minutos. E esses 5 minutos que eu vivenciei no mundo espiritual foram dias. E foi maravilhoso. A única coisa que eu te digo é que se eu pudesse, não teria voltado. Né? E você consegue entender o quanto que a gente está preso aqui nesse mundo, né? Porque você teve essa experiência e você sabe que o tanto que a gente está preso aqui nesse mundo. É um aterramento. É um aterramento. É como se fôssemos pés de alface mesmo. Você não tem... Você é frágil e ao mesmo tempo preso a uma coisa muito maior, né? Mas é ego, né? É consciência ou não consciência. Exatamente. Acho que é a não consciência. Exatamente isso. Então, a partir do momento que você não se permite essas experiências, você acaba ficando preso. Então, por exemplo, todos nós somos deuses no sentido de essência, mas não no sentido de capacidade. A gente pode ter a qualidade divina, mas não temos a quantidade divina. Entende? Porque se a gente tivesse essa quantidade sim, ela é interessante. Porque o que é essa quantidade? Essa quantidade, ela quando faz com que você leva todas as experiências que você tem a um nível de capacitação. E essa capacitação é o que está faltando no mundo. Coletivamente, nós não exercemos o lado negativo dessa força? Coletivamente, sim. Mas coletivamente também não. Essa é uma opinião própria. Claro, por favor. Porque o que acontece é o seguinte, a gente perdeu conceitos e preceitos de vida. Vou dar um exemplo. Quando a gente tinha ali uma gripe e éramos criança, nossos pais nos levavam numa benzedeira. Eu já fui numa benzedeira. Claro. E olha que eu tenho 34 anos, né? E eu lembro de ir numa benzedeira. Um pouco mais que você. Um pouquinho mais. Né? E quando eu ia numa benzedeira, eu sempre sentia muita paz. Ela pegava folhinha ali de arruda, cantava
fazia a oração dela e tirava o mal com a bênção que ela dava. Quem que pode me falar que aquilo não tem poder? Quem que vai falar que aquela bênção não tem? Então o que acontece é o seguinte, a gente esqueceu da nossa essência. A gente esqueceu do poder da oração. Nos esquecemos do poder do sentimento. Nos esquecemos das capacidades espirituais que carregamos. Bem, Krishna, quando ele fala o Bhagavad Gita para Arjuna, ele fala sobre 5 assuntos. Quais são esses 5 assuntos? Karma. Tudo nesse mundo é uma atividade. É uma ação e uma reação. Fala sobre Kala, o tempo. Tudo nesse mundo ele tem um tempo. Por exemplo, você nasce sabendo que a morte é certa, você morre sabendo que o nascimento é certo. Atma. Quem é você? Quem sou eu? Por que a gente vem aqui nesse mundo? Por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Prakriti, é natureza. Por que existe tanto terremoto, maremoto, vulcões, tempestades? Por que a natureza, às vezes ela fica completamente... Às vezes o oceano está completamente em paz e do nada ele fica completamente irado. Porque existe Ishvara, Bhagavan, Deus. Então quando uma pessoa ela estuda esses 5 assuntos, ela vai começar a entender o relacionamento dela coletivo. O relacionamento de uma pessoa coletiva é exatamente isso. O que eu vim a esse mundo para poder entender? A primeira coisa que a gente tem que entender é que devemos ser úteis. Ser úteis não significa não ser inútil ou um abstrato da inutilidade. Ser útil significa o que eu posso oferecer de melhor ao mundo hoje, agora, nesse exato momento. Eu posso oferecer uma palavra, eu posso oferecer um copo d'água, eu posso oferecer algo, mas eu tenho que fazer algo. Eu não posso ficar parado. Você, por exemplo, você teve uma experiência de ir ao mundo espiritual, de desencarnar. E você mesmo falou, se eu pudesse, eu não teria nem voltado. Você sabe como que é lá. Sim. Só que agora você tá aqui. Se você sabendo como é lá, você não compartilha como é lá, estando aqui, significa que você é um egoísta. Porque você teve acesso a um diamante valiosíssimo, né? Vamos dizer que aqui é um diamante valiosíssimo. Você teve um diamante nas suas mãos. Não você falou assim, compartilha. não, aqui tá comigo. Mas uma pessoa sábia, ele tá constantemente compartilhando com outras pessoas. Então, existe o consciência paranormal, que é exatamente isso. As pessoas poderem compartilhar experiências divinas para que você acorde e fale assim, ok, então chegou a hora. Levante-se e lute. Abra os olhos. Que isso é consciência espiritual. Então, a minha questão positiva com a questão da coletividade que se tornou negativa é que não existe esse despertar. Mas a questão positiva é que se a gente se fortalecer um pouquinho e desenvolver esse sentimento de trabalhar em união, sim, o mundo pode ser um lugar melhor. Eu creio nisso, mesmo porque se eu não tivesse esse crer, essa ideia, não justificaria mais nada aqui, né? Perderia completamente o sentido. Aí seria realmente o caos, né? Seria realmente o nada. A gente precisa crer que... Aliás, eu falo muito sobre isso. Eu recebo muitas pessoas aqui, muitos espiritualistas de todas as vertentes, a gente fala sobre isso. O mundo tá legal? Não. O mundo tá bem complicado. Mas se nós estamos aqui para evoluir, se essa roda dos renascimentos, das reencarnações, ela é eterna, seja aqui, seja em outras esferas, outras dimensões, é provável que nós estejamos num momento crucial, né? E que o que está vindo para cá agora realmente é o que tinha que fazer os acertos finais, né? Nós estamos num momento muito difícil de reencarnações muito pesadas, muito densas, né? Mas não é porque o mundo está piorando, é porque a urgência de alguns irmãos e irmãs despertarem é muito urgente, né? Vou fazer uma pergunta para você. Eu quero que você me dê sua opinião pessoal. Claro, darei. Você acredita em ciclo, certo? Acredito. Você acredita que tudo tem um ciclo, um começo, um meio e fim? Fim... Não. Não.
Não, Tá. não creio. Eu creio Verdade, em fim tá. de... Fim não, porque é uma roda, né? É uma roda, ela roda. não tem um fim. Tudo bem, mas tudo tem ciclos. Começo, ciclo. meio e assim que vai. Sim. Hoje você acredita numa terceira guerra mundial? Eu já acho que ela já esteja acontecendo. Você acha que ela tá acontecendo? Eu acho que ela está acontecendo. É? Acho. Num plano físico ou num plano espiritual? Nos dois. Nos dois? Nos dois. Me fala sobre o plano espiritual dela. Fiquei No curioso. plano espiritual, porque eu creio que nós estamos vivenciando uma época de antigas novidades. Nós estamos vendo muitas antigas novidades, né? Nós estamos vendo pessoas levantando bandeira neonazista, nós estamos vendo pessoas levantando bandeiras totalitaristas, muita gente dona da verdade, tomando poder, quando não toma numa boa, toma na ruindade, muitas guerras estourando, e essas pessoas, elas vieram para causar o caos. É o que eu penso. Agora, na realidade, são todas essas guerras estourando aí, e são guerras que, diferente das guerras antigas, que pelo menos eram guerras estúpidas, mas honestas, porque era eu e você tete a tete, hoje não. Hoje aperta-se um botão de computador, altera a economia de um mundo todo, de um país, de um povo, elege povos para morrerem de fome, elegem povos para se darem muito bem. Então eu acho que são essas duas guerras que eu vejo. Perfeito. Perfeito. E a questão é, a gente vê tudo isso acontecendo no mundo, a gente vê tudo isso, só que você vê que não existe uma ação. Não. Não existe um caminho, não existe uma busca, não existe uma pessoa buscando uma solução para essas questões. Então, quando o Sr. Shiva, voltando lá na questão do Tantra, Sim. quando o Sr. Shiva ele fala para sua esposa todo esse conhecimento, esses agamas, enigamas, com todo esse conhecimento que ele dá, ele deixa bem claro que a questão principal que um ser humano ele tem que desenvolver é a percepção. Pramana. Pramana significa percepção ou evidência. A gente já vê evidências negativas suficientes para poder não ter uma, vamos dizer assim, uma inteligência emocional. Evidências não faltam. A gente vê pessoas assumindo cargos políticos que são completamente desqualificadas. Vemos pessoas agindo de formas completamente desqualificadas, mas não existe aquele levante-se e lute. Eu lembro que uns anos atrás, em São Paulo, começou um movimento, né? O gigante acordou, o gigante acordou. Ele Não. acordou e voltou a dormir, né? Ele acordou para ir no banheiro rapidinho, né? Depois voltou e dormiu. Porque você não vê uma mudança de consciência. Não existe. Não. E você sai na rua, você vê aquelas pessoas correndo para ir trabalhar. Aí sai do trabalho correndo que tem que voltar para casa. Aí chega em casa correndo e tem que ir pra academia. Aí sai da academia correndo e tem que ir pra não sei aonde. Só piorou depois da pandemia. E só piorou depois da pandemia. E a insanidade, né? Exatamente. A insanidade tá uma coisa assim. Sim. Eu nunca vi tanta gente maluca pelas ruas. Maluca no sentido assim, gente, olha, não tô aqui desqualificando as questões de saúde mental, não tô sendo politicamente incorreto. Os malucos são aquelas pessoas que aparentemente são normais. Vamos botar entre aspas, né? Porque todo mundo é normal, né? Tá tudo normal dentro do sentido maior. Mas aquelas pessoas que estão fora dos hospitais, não estão em tratamento psiquiátricos e estão surtando, né? Estão surtando nas ruas. A gente vê coisa aqui em São Paulo que você fala assim, olha, é sem condição. É. A gente fala por São Paulo porque vive aqui, né? É. Mas isso tá no mundo todo. Tá no mundo todo. Eu falo assim por experiência própria. Eu viajo muito o mundo todo, sabe? Esse ano mesmo, assim, se eu começar a contar quantos países eu fui, vai acabar os dedos na minha e nas suas mãos, né? E eu vejo que todo lugar tá a mesma coisa, só tá mudando o endereço. Só. Só tá mudando o endereço, a localização geográfica, mas de resto é a mesma coisa. E não interessa se a pessoa tá na Índia, no Japão, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, no México, na Europa. Não interessa. Você vê que todo local é a mesma coisa. Aquela mesma busca, aquela mesma ansiedade, aquela mesma preguiça que não permite. E essa preguiça que está tomando conta do mundo, ela já foi descrita há muitos anos atrás. Que viria a acontecer. É.
Por exemplo, existiu um rei. Deixa eu vou entrar um pouquinho na cultura Por védica. favor, por Gosto muito favor. desse assunto. E eu também. Que bom. Gostamos, né, gente? Gostamos. Tinha- Rafinha já tá todo animado ali. Tinha um imperador, na verdade, o nome dele era Bhishma-Deva. Deixa eu ver. E Bhishma-Deva, ele foi vamos dizer assim, o personagem principal para toda essa estrutura que é o Mahabharata, né? E aí Bhishma-Deva, ele passou a vida inteira dele em busca de um rei perfeito para assumir a questão de imperador. Então, quando ele chegou no momento dele morrer, Sim. Krishna, ele vai até Yudhishthira e fala assim, olha, o vô Bhishma tá falecendo, tá indo embora desse mundo. A partir do momento que ele foi embora desse mundo, todo aquele conhecimento espiritual que emana dele, aquela inteligência espiritual vai embora também desse mundo. Porque se existe uma pessoa sábia nesse universo, é ele. Então vamos até ele, mas eu quero que você se vista com a sua roupa mais nobre que você tem. Aquela roupa mais elegante de rei que você tem, é essa que você tem que vestir. E o Yudhishthira, ele olhou pra Krishna e falou assim pra Krishna, Krishna, como pode? Eu nunca vi quando a gente fosse visitar uma pessoa no leito de morte que a gente deveria ir bem vestido assim. Ele falou, não, escute o que eu tô te falando. Porque o que acontece? O vô Bhishma, ele passou sua vida todinha atrás de um rei perfeito. Então, se a gente chegar no momento da morte dele, no momento que ele estiver no leito da cama, pronto para ir embora desse mundo, e você chegar para mostrar que a missão dele foi bem sucedida, eu acho que isso vai trazer muita felicidade a ele. Então, Yudhishthira foi, se vestiu daquela forma e foi até ele. Quando ele chega no vô Bhishma, o vô Bhishma olha pra ele assim e fica muito feliz. E fala assim, poxa, agora eu vi que minha vida ela não foi em vão, ela teve um princípio, uma utilidade. Isso é uma coisa que meu guru ele sempre fala, que se existe uma das coisas que é piores na vida, é uma pessoa sem rumo, sem foco. Uma pessoa que não sabe qual que é o propósito da vida. Eu posso falar por experiência própria, porque eu trabalho com astrologia védica, e a pergunta que eu mais escuto é, qual é o meu propósito de vida? Você não tem vontade de enforcar quando eu te pergunto isso, não? Tenho. É, porque... Tenho. E quando a pessoa chega pra mim e fala, qual é o meu propósito de vida? Eu falo, olha, viver... Viver já começou uma boa resposta. Eu brinco muito, vocês sabem que eu brinco muito, é com muito carinho, é com muito amor que eu brinco, né? Não Sim. quero enforcar ninguém que pergunta isso, não. Mas a gente tá vendo o desespero, né? Porque não são só jovenzinhos de 20 e poucos anos, não. A pessoa chega com 70 anos aqui e pergunta pra mim, qual é o meu objetivo de vida? E aí que a pergunta é, viver de uma forma inteligente, viver de uma forma saudável, viver de uma forma pura. Alguém vive impunemente? Só se desejar, né? Só se desejar. Todo mundo tem história, né? Todo mundo tem luz, tem sombra. Sim, sim. E aí quando o Yudhishthira ele chega assim nos pés do avô e fala assim, avô, você tá indo embora, mas antes de você ir embora, me dê algum conselho pra minha vida. Aí ele fala assim, tá bom, eu vou te dar 5 conselhos. Então esses 5 conselhos aqui já pode gerar um corte bom, viu? Ótimo. Vamos lá. Esses 5 Os conselhos 5 conselhos de Bhishma-Deva, Mahabharata. Mahabharata. Primeiro, não seja preguiçoso. Segundo, não se preocupe com a opinião dos outros. Quer falar alguma coisa sobre não ser preguiçoso e não se preocupar com a opinião dos outros? Imagina, quantas vezes na nossa vida a gente deixa de fazer alguma coisa pensando o que o outro vai achar de mim? Desde criança. Exatamente. Eu liguei o vai se lascar desde criança com isso. Você é inteligente. Não, acho que é a vida. Terceira questão. Faça seu melhor, mas não tenha orgulho disso. Não mantenha-se orgulhoso. Orgulho, ele é um assassinato incrível. A gente tá constantemente... Quando a gente se torna orgulhoso, não dá. Terceira, nunca deixe pra depois. A quarta, nunca deixe pra depois. E a quinta, seja consciente. Então você vê como que uma coisa tão simples já foi falada há 5.000 anos atrás. E tudo interligado. Tudo interligado. A gente perdeu consciência, somos orgulhosos, somos preguiçosos, deixamos pra depois e estamos constantemente preocupando o que outras pessoas vão achar de nós. Porque na medida que nós
que nós nos preocupamos com o que os outros vão achar de nós, a gente passa a achar um monte de coisa sobre os outros também, né? Também. É o julgamento. E você entra naquele ciclo. Tá aqui, ó. Eu tô achando, ele tá achando de mim, eu tô achando dele. E não tem uma consciência. Então, uma coisa que o próprio Marluz, um grande mestre aqui do Brasil de materialização, Um queridíssimo, teve aqui comigo. lindíssimo, uma pessoa incrível, ele fala viva o presente. Ele sempre fala isso, viva o presente, viva aqui. Ele esteve aqui e me chamou de irmão gêmeo, porque nós batemos as nossas ideias assim no nível. Ah, Marluz. Eu não conhecia Marluz, conhecia por nome e ele veio até aqui. Cara, bate tudo assim, né? Foi assim um encontro, né, Rafael? Foi um encontro de alma, assim, uma pessoa incrível. Não, ele é uma pessoa incrível que me ajudou muito também no meu trabalho, né? Ele me ajuda ainda bastante, é um amigo, um pai, né? Como ele fala, Ele que é um pai. Né? Ele é pai. Pai. Tem um amigo meu. Ele é um pai. É um pai. De pai com mãe. Uma vez ele tava falando assim, né, para um amigo meu. É porque eu sou pai e mãe. Aí meu amigo falou pra ele, e eu sou filho e filha. Aí bateu em cima. Bate em si. Então, conhecimento espiritual é isso, é pra você viver o presente, não ser preguiçoso, não deixar as coisas pra depois, não ficar se preocupando com o que outros vão falar, não ter orgulho. Se você fez algo de positivo, algo negativo, se você ajudou, hoje em dia tá em jogo, né? Eu tô aqui, ó, tô alimentando tantas pessoas, ó, tô dando comida pra todo mundo aqui, ó, tô fazendo um trabalho social. Não é isso. Se uma mão dá e a outra conta, é uma outra história. É uma outra história, né? Então o caminho espiritual ele é isso, ele é você ter essa consciência consciente. Aliás, espiritualidade virou brincadeira, né? Total. Espiritualidade virou meio de vida. Hoje todo mundo é guru, todo mundo é mestre, todo mundo tem a solução dos problemas. Vem até mim que eu te faço uma pessoa mais rica em 5 passos. Eu já começo o programa dizendo que não tem mestre, não, são todos alunos. Com certeza. São os viajores, porque quando a gente se leva a sério nesse nível da gente desenvolver um orgulho por nós mesmos, é uma outra história. Sim. Você já se perdeu, porque você acha que já sabe alguma coisa, né? E já se perdeu. E tudo que eu sei é que no final das coisas eu não sei de nada. Né? Eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Né? Eu creio que essa seja o grande pulo do gato espiritual. É você estar sempre aberto, né? Sim. E você tá aberto também tem que ter esse desejo, né? Tem que ter, que aquilo que Guruji ele falou. Se você não tiver essa predisposição, não adianta. Porque é mais ou menos assim, o que eu vejo, essa é uma questão assim que eu sempre vejo, eu falo assim, cada pessoa vai dar aquilo que ela tem. E receber o que merece. E receber o que merece. Que crê merecer, o que é pior, né? Então. O que crê merecer. O que crê merecer. Não é nem o que merece. O que crê merecer, né? Porque você pode estar aqui com pessoas incríveis na sua frente e falar assim, mas eu não quero receber nada dele. Mas se você abre seu coração um pouquinho e se torna disposto a receber, você vai receber algo grande. Porque o que tem de gente perdida nesse mundo não tá escrito. Mas o que tem de gente perdida nesse mundo tentando guiar outras pessoas... É o que eu falo. Por favor, não estou aqui agora. Sem julgamento. Não é julgamento e muito menos, por favor, não diga que eu sou politicamente incorreto. Mas é cego guiando outro cego no abismo. Tem muita gente nessa situação. Todos nós somos cegos na maioria das coisas. Mas se você tenta... se você tenta mostrar o caminho para alguém, pelo menos veja como esse caminho está funcionando na sua vida. Sim. Eu acho que esse é o parâmetro, não é? Com certeza. Porque muitas vezes as pessoas estão em busca de um milagre, né? Estão à espera de um milagre. Mas o milagre já está acontecendo também. Já nasceu, já reencarnou, né? Nossa. Já é um milagre imenso. Já tem uma chance de fazer tudo diferente. Né? Mas para isso precisa de consciência. A gente precisa que as pessoas conscientizem. Mas você crê no renascimento a cada segundo? Creio. Você não é o mesmo que chegou aqui? Não. Nem eu. E eu vou sair daqui completamente diferente. Não é? Então,
As pessoas não precisam esperar essa bendita roda de Sansara, Não, né? esquece isso. Não precisa esperar isso, né? Resolve aqui agora, né? Agora, pra já. Porque, na verdade, a verdadeira transformação é isso. Foi igual você falou pra mim, quando eu estive na Índia, lá em 85, 87, saí de lá completamente diferente. Completamente. E se você voltar agora, você vai sair completamente diferente de novo. É, porque é outro Ivan, né? Outro Ivan. Outra vida. Vamos? Vamos? Vamos, Me leva! vamos passear um pouquinho, vamos passear. Me leva que eu vou. A Índia é tudo de bom. É né? bom. Eu já tô morando na Índia. Eu moro na Índia, na verdade. Ah, sim. Você mora onde na Eu moro em Índia? Jaipur. Jaipur. Em Jaipur, moro na Índia já há 7 anos. Mas eu vou pra Índia desde os meus 16 anos de idade. E eu te falo, cada vez que eu vou lá, cada vez que eu volto, é completamente diferente. É uma outra realidade. Imagina, eu passo uma média de 6 meses por ano na Índia. E todas as vezes que eu saio da Índia, eu falo assim, quando eu tô no aeroporto, eu já falo, eu não conheço esse lugar. Tão incrível que ele é. Ah, sim. É incrível. É incrível. É incrível e as pessoas precisam sair um pouquinho, né? Sair um pouquinho dessa questão só do que vê na televisão. A Índia não é isso. A Índia não é só aquele caos das mães vacas na rua. Não é só aquilo, não. Índia tem lugares belíssimos e organizados também, de riqueza. Exatamente. Não é isso. A Índia também tem uma coisa que ninguém sabe, né? Às vezes as pessoas conectam a Índia com um país pobre, mas na verdade a Índia é um dos Opa. países mais ricos do mundo. Não. É que tem um índice também de um déficit de É nascimento. uma outra cultura, outra né? cultura. Outra cultura. Eu estava contando esses dias que uma das últimas vezes que eu fui para Dubai e eu fui para o Mercado do Ouro. E quando eu vi os navios da Índia chegando, eu falei, peraí, a Índia tem arma atômica, Sim. mas a Índia tem navios que ainda parecem navio do século XVIII. Né? Então a Índia é muito maior. Sim. As pessoas precisam entender a Índia no que contexto maior. Na Índia, se eu não me engano, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Dessas 300 milhões, se eu não me engano... Não, 300 milhões elas são milionárias e dessas mais de 40 mil são bilionárias. Sim. Então é uns números assim que você fala... Não, como absurdos. pode? Absurdos, como a China, como outros lugares, né? Porque eu trabalho na área de joias também, né? E, por exemplo... Eu vi esse rubino salmão, muito bonito, inclusive. né? E então quando eu chegava, quando eu vou à Índia, às vezes eu vou no mercado assim 8 horas da noite, no mercado de ouro, e tá assim as mesas lotado, todo mundo Sim. comprando e não é barato, viu? Não é barato. É igual os mercados do Oriente Médio também. Muito ouro, muito ouro. Muito ouro. Muita pedra. Né? Então, essa questão que a gente tem com a Índia, não, na verdade é completamente o oposto, é um país. Mas é porque nós temos um mecanismo, né, de separar o que é bonito do que é feio, Sim. o que é isso do que é aquilo, o que é certo do que é errado. E julgamento. Né? E muitas vezes sem conhecer. Sim. Às vezes eu vejo a pessoa falar, mas a Índia é um horror. Eu falo, oi, você conhece? Uhum. Ah, não, porque os costumes da Índia. Eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não gosta dos costumes, você não precisa assimilar. Só respeite quando você estiver lá. Você respeita os costumes, né? Ninguém vai te obrigar a comer o que você não queira, a vestir o que você não queira. Você tem hotéis na Índia que você não vai encontrar em nenhuma parte do mundo. Com certeza. Porque eles têm hotéis lá que não são 5 estrelas, são 7 estrelas. Exatamente. Então, se você pode pagar, querido, você vai ter o maior conforto do mundo. Não, Então, as pessoas são, na verdade, são um pouco inteligentes, né? Né? As pessoas julgam sem conhecer. São sim. E por isso que, se você quiser conhecer a Índia, vou deixar um convite aqui, que no dia 25 de janeiro de 2025, na Faria Lima, ali na Praça da Baleia, no B32, a gente vai estar com India Fest. Olha só, Faria Lima... B32, na Praça do B32. Sim. Que é a Praça da Baleia. Que dia? 25 de janeiro. Olha que maravilha. E vamos estar contando com a presença lá do nosso mestre, Paramahansa Vishwananda, onde ele vai estar dando darshan. Então vai ter a parte cultural da Índia, a questão da yoga, meditação,
alimentos, tudo isso, e das palestras, a música, e também com a presença de um guru, vamos dizer assim, do hinduísmo, dando uma bênção em todos os participantes. Que maravilha. Na época você vai me lembrar disso, né? Vou te lembrar, Na verdade, eu quero marcar com você um jantar também com o Guruji, no dia anterior. Mas aí a gente fala olha em particular. Só. Bom demais, que maravilha. Sim. Já aceito e já confirmado. Então tá confirmado, já tem 2 pessoas confirmadas aqui. Tem. O Rafinha, onde eu vou, eu carrego o Rafinha. Pode levar o Rafinha. Então, mas que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. É um evento, a gente teve no ano passado no Clube Homes com ele. Vieram em torno de 4.000 pessoas e esse ano também promete vir bastante pessoas. Eu vou fazer uma pergunta. Tá. É uma provocação, evidentemente. Legal. Tá? É uma provocação, mas é porque a questão da consciência, a gente precisa alertar para certas coisas, tá? É difícil você abrir o jornal, abrir a internet. O jornal ninguém mais vê hoje, mas abrir a internet, tá lá. Massagem tântrica. Uhum. Sabe, gente, né? Vamos ver o que uma pessoa que tem conhecimento, que tem embasamento, né? Defina essas benditas massagens tântricas que as pessoas procuram só para sexo, sabe? Tem tudo, né? Menos. Mas, por favor, explique. Por favor, um corte a respeito. Massagem tântrica oferecida nas redes sociais. O que é isso, meu amigo? Posso falar o que eu falei aqui anteriormente? Pode. Tem que eu guiada, né? O que é massagem tântrica? Eu acho que é uma justificativa mental para a pornografia. Ok. E aí? Perfeito. É uma justificativa para você, para sua mente. Não, eu tô indo porque é um tratamento espiritual, mas não passa de uma pornografia. Não dizendo que não há terapeutas que realmente estudaram Tantra. Eu conheço pessoas que realmente estudaram o Tantra e vivem do Tantra, mas não é só questão daquela massagem com barulhinho no final. Não. Pessoas que realmente vivenciam na prática, com puja, sabe? Existe toda uma parafernália para poder fazer. Às vezes passa um dia todo num processo. Exatamente. E não precisa ter o final feliz que você está achando. Não é esse o final feliz. Exatamente. Né? Então a gente precisa alertar. Exatamente, né? Porque as pessoas às vezes estão se entupindo ao invés de se libertar, né? E isso gera também um condicionamento mental muito grande, né? Porque você vê que gera um certo vício nisso. Porque o que acontece é o seguinte, uma das características do ser humano também é querer atenção. É amar e é ser amado. Então, se você vai num local que você vê uma pessoa ali que vai fazer um carinho em você, que vai fazer uma massagem, que vai ter um contato ali de corpo com corpo, isso traz também libera uma dopamina satisfatória naquilo. E muitas pessoas também têm aquela questão, né? Aprenderem alguma altura da vida que o único jeito de serem aceitos é oferecendo o corpo, oferecendo... Enfim... Então, acabo entrando dentro de um padrão. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, a minha opinião é melhor não expressá-la aqui, né? Uhum. Porque eu vou ter problema com o YouTube. Mas, para mim, é uma sacanagem um nome espiritualizado. Entendi. Tá? A não ser que você procure um lugar sério, com uma pessoa séria, com uma ótima formação, e que isso seja feito durante um longo período e que o resultado dessa história não seja o que você ganharia numa casa de massagem qualquer. Exatamente. Porque se for a mesma coisa, procure uma casa de massagem qualquer, porque pelo menos está explícito. Eu sou a favor a tudo que é claro e tudo que é consciente, inclusive a casa de massagem. Eu acho que está tudo certo. Quem sou eu para julgar, né? Só não dê nome de espiritual a sacanagem. Isso. Tá? Sacanagem é maravilhoso também. Para quem quer buscar, para quem gosta, tá tudo certo.
Eu acho perfeito. Só não busque isso tentando se espiritualizar. Sim, Rafa. Mas no caso da Tantra, da massagem, ele tem um objetivo de libertar esses poderes sexuais, do orgasmo, isso é verdade? É verdade, é verdade, é verdade. E ele tem, porque, na verdade, o que é o sêmen e o ato sexual? Ele é um dos atos mais elevados que existe, porque é o momento de criação. Sim, explosão, É né? a explosão, e aquela explosão, aquele calor que surge dali, que pode criar uma vida, nossa. É o que Krishna ele fala no Bhagavad Gita. Eu sou a atividade sexual dentro dos princípios religiosos do Dharma. Sim. E o que é o Dharma? É você cumprir com o seu dever. Então, por exemplo, existe um estudo que ele chama de Varna Sanskara. Varna Sanskara significa para você poder convidar uma alma exatamente elevada para vir nesse mundo. Como John Lennon ele falava, né? Muitos de nós nascemos após uma taça de vinho. Imagina qual que é o nível de degradação da mente naquele momento que houve a concepção para aquela alma vir. Vamos falar bem sério. Porque, por exemplo, Bhagavad Gita. O que é o Bhagavad Gita? Por que Krishna ele teve que falar o Bhagavad Gita? Foi porque tudo começou. Arjuna, ele estava no campo de batalha, ele olha para o outro lado, ele vê do lado oposto, ele vê os inimigos que ele tem que lutar. Só que quem que é os inimigos que ele tem que lutar? É o primo, que ele jogava futebol quando era criança, era o professor, era o avô, era um monte de amigos, e ele fica olhando assim, e ele tem essa epifania, ele tem aquele sentimento que ele fala assim, peraí, como que eu vou atacar com flecha as pessoas que são completamente dignas de minha adoração? Aquela pessoa que eu quero matar, na verdade, eu tenho que ir nos pés dele, colocar minha cabeça e falar assim, eu te respeito muito por tudo que você me oferece, por tudo que você me ofereceu. Então ele começa com essa epifania com Krishna, e ele começa a desenvolver esse sentimento, e esse sentimento, o Krishna ele olha para ele e fala assim, não, peraí, mas uma pessoa inteligente, ela não se lamenta nem pelos vivos nem pelos mortos. O que você já está se lamentando, na verdade não tem motivo de lamentação. E aí Arjuna ele explica o porquê. Ele explica que, ele fala assim para Krishna, ele fala assim, Krishna, se eu matar esses reis, e muitos desses reis têm esposas, e essas esposas estão grávidas. Então o que vai acontecer? Esses filhos eles vão nascer revoltados por não terem uma estrutura paterna e materna. Devido a não ter essa estrutura, o que vai acontecer? É aquilo que a gente já vê hoje nas favelas. Que são crianças que já estão falando, aí, mano, eu vou te matar, vou encher sua cara de tiro. Peraí, mas você tem 8 anos de idade. Da onde que você tirou isso? Eles nem dão conta de falar e já estão falando isso. Já estão falando. E já estão nessa sintonia. Então significa que a degradação, imagina o nível de consciência dos pais que estavam no momento da fecundação daquela criança. Imagina como que eles estavam conscientemente falando. Imagina o tanto de espíritos obsessores que não estão em volta deles para uma criança dessa idade. Meu irmão é professor, e ele tem alunos de 10 anos de idade que já falaram para ele, falaram assim, meu sonho é professor, dar um tiro na sua cara. Sim. Então, o Tantra, voltando na sua pergunta para não perder o foco, que eu sou meio TDAH, não, ótimo, né? Não. Tem esse meu TDAH aqui. Bem-vindo ao grupo. Bem-vindo ao grupo. Esse meu TDAH que ele começa a falar de um assunto e vai para outro. É exatamente isso. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre Varna Sanskara, significa como que tem que acontecer a fecundação do homem na mulher. E isso tudo é Tantra. Mas é maravilhoso. Quando a gente questiona a questão tântrica, vamos colocar como questão, porque não é uma questão, mas uma questão aqui, né, dentro da nossa conversa, não é sobre a existência ou não, a gente sabe, porque só de falar que é libertação, que é uma explosão, que é uma libertação, que é consciência, a gente sabe que é uma coisa positiva. A questão é que não dá para ter uma massagem tântrica expresso. Não dá para ser uma coisa expressa. Não dá para você comprar meia hora de massagem tântrica. Você quer quanto? 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas? Não dá. É igual você falar assim. Porque é um ritual espiritual. É um ritual espiritual, na verdade. Tudo que te oferecerem na sua vida que trouxer um resultado imediato, duvide.
Pois é. Entende? Se alguém chegar em você e falar assim, eu tenho um plano de investimento aqui, se você colocar, daqui 2 horas eu trago seu dinheiro de volta vezes 2, vezes 4, duvide. Tudo, porque tudo há trabalho. A palavra sadhana, ela significa aquela prática que te leva à perfeição. Peraí, mas começa com sad. Sadhana significa prática constante. Então você tem que fazer toda uma prática para poder chegar naquele ponto que é realmente aquele ponto onde você vai ter experiências reveladoras. Que você vai sentir o sêmen saindo da sua Kundalini e fazendo todo o trajeto com todas as informações. Poxa, ali é lindo. Existem muitas escolas de Kundalini Yoga Claro. que ensina isso de Claro. forma apropriada. Da forma apropriada. Então, procurem primeiro uma formação. Não tem expresso, não tem delivery para te entregar isso em casa, não dá para buscar isso na esquina em 10 minutos, né? Dá para buscar uma outra coisa. Só não chamem isso de uma busca espiritual, né? Ivan, você está dizendo que o relacionamento entre duas pessoas não é espiritual? É espiritual, sim. Desde que tenha consciência do que esteja fazendo, é espiritual. Se não tiver consciência, é espiritual também. Só não sabe qual tipo de energia que está atraindo. Manifestando. Mas tudo é espiritual. É. Não tem como ter uma relação íntima, digamos assim, para não usar um nome, porque senão daqui a pouco o YouTube está me enchendo a paciência. Não dá, sabe? Mas não dá para ter uma relação íntima, né? Sem ter uma relação sexual, sem ter uma relação espiritual, porque você vai atrair, porque é uma explosão de energia, seja de um jeito, seja do outro, né? Sim. Aconteceu? Isso tem uma outra história. Aqui, esses dias eu falava com um outro convidado, uma convidada, não sei, porque eu sou anti-hipocrisia. Uhum. Eu tenho horror à hipocrisia, né? Eu tenho algumas coisas que eu tenho pavor. Racismo, eu tenho assim. Tá. Ojeriza, não consigo olhar na cara de um racista. Uhum. É julgamento? Que se dane. Então não consigo olhar na cara. Eu acho a escrotidão da escrotidão. Tudo aquilo que persegue me incomoda terrivelmente, né? Eu tenho pavor da hipocrisia. Falam-se tanto, por exemplo, em aborto. Espiritualmente nós sabemos o peso disso, claro. Mas e os abortos sociais? Que estão cheios aí, jogados nas ruas, a gente passando por cima deles aí. A gente vê, né? É desigualdade A social. gente vê as crianças bem nascidas pulando por cima deles como se fossem um lixo jogado na rua. E tá tudo bem. Energeticamente, é melhor esse do que aquele feito por uma mulher dentro de uma clínica? Como é que é isso? Como é que você vê isso espiritualmente? Porque é preciso falar sobre. É um assunto fazer uma polêmico, pergunta? mas é difícil. Uma pergunta que eu quero te fazer. Não sei se você acompanha o mundo do futebol, assiste futebol, mas tem esse jogador brasileiro, que joga na Espanha, que é o Vinícius Júnior, Sim. que ele constantemente, os espanhóis, eles fazem atos racistas contra ele no campo. Sim, um horror. Você vê isso como um racismo ou você vê isso como uma coisa cultural na mente deles, de conectar o negro com o macaco, e aí ele faz aquilo lá e só pra provocar ele e desestabilizar ele psicologicamente? Eu acho que isso é racismo puro e da pior espécie, porque eu sou neto de italianos e de espanhol. Eu tenho um avô espanhol, tenho um avô italiano e 2 avós italianas. Sim. E eu praticamente nasci no Brasil, mas minha família veio Da Itália. da Itália Da Europa, toda. né? E o que acontece? Se você pega, por exemplo, aquela região de Granada, Uhum. e algumas regiões ali, você vai ter os mouros. Os mouros são espanhóis praticamente pretos. Eles têm uma ascendência de cor preta. Uhum. Então os espanhóis, eles convivem com a questão do preto há muito tempo. Então eu acho racismo de um jeito escroto, que é como todo racismo, né? Uhum. E eles são terríveis nesse sentido. A Espanha é um país extremamente preconceituoso.
Você não vai ver Verdade. isso, por exemplo, na França, né? Na França, por exemplo, você não vai ver uma reação dessa, porque eles têm uma cultura completamente diferente. A Itália, você não vai ver uma reação dessa, completamente diferente. Você vai ver isso na Espanha, vai ver isso em Portugal, Uhum. que são dois países extremamente racistas. E eu não vejo possibilidade de encaixar isso fora do racismo. Eu não vejo possibilidade. Eu penso assim, meu querido, você pode não querer para você por uma questão de preferência. Eu prefiro uma loura, eu prefiro uma japonesa, eu prefiro uma europeia. Eu posso ter esse gosto. Você pode ter esse gosto. O outro pode ter esse gosto. E agora, ele não tem o direito de escrachar alguém porque não se encaixa dentro dos biotipos que lhe interessam. Nossa, É só isso. gostei. Né? Gostei. Porque as pessoas estão perdendo completamente a noção. Né? Você não precisa gostar, só respeite. Porque você não tem obrigação de gostar. Agora, você tem obrigação total de respeitar. Essa é a base. Porque senão a gente vai fazendo o seguinte. Você pega, por exemplo, os países que foram colonizadores. Pô, o que essas colônias fizeram no mundo? Só destruíram. Só destruíram. Destruíram e roubaram muita Né? riqueza. Ainda agora vem meter o louco aí de imitar macaco, porque tem um jogador preto no coisa, sabe? Primeiro que eles deveriam respeitar a África, porque todo conhecimento vem de lá. Eles deviam respeitar a África em primeiro lugar. Sim. Porque nós estávamos comendo banana assada aqui com caça, e ele já tinha uma alimentação riquíssima na Espanha, que quem ensinou a Europa, o Brasil comer, por exemplo, e boa parte da Europa e dos Estados Unidos, quem ensinou foram os pretos que ensinaram, Uhum. tá? Eu falo para as pessoas, se vocês querem saber o que é o povo de África, vai estudar os bantus. Os senhores da ciência, né? Já ouviu falar em Egito? São africanos. Então, sabe, para com isso. Já tinha uma tecnologia muito mais avançada. Muito mais conhecimento avançada. Muito mais avançado. Então para com isso. Preconceito é uma coisa, racismo é uma coisa asquerosa, né? Talvez ensinaram você a ser racista, mas você não precisa continuar racista. Não, já deu, já chega. Sabe, já deu, já passou, é coisa muito Não. antiga. Não, mas eu pergunto isso pra você porque eu constantemente tenho essa dúvida, assim. Falo, será que é uma questão cultural ou não? Não, é estupidez, mesmo. Cretinice. Mas você querer desestabilizar uma pessoa jogando no ponto fraco, isso mostra também quão estúpido ele é. Eu gosto de rir, né? Eu gosto de rir de certas situações, porque Hitler, achando que a Alemanha era a supremacia e tudo mais, viu vários homens pretos e mulheres, né? Na Olimpíada, arrebentando com os alemães lá, né? Toma. Então toma cheiroso, né? Uhum. Então não adianta, pode sapatear. Pode sapatear, você nunca vai ter um corredor mais rápido. Nunca vai ter. Não tem como. Você vai querer um jogador melhor que o Pelé? Desculpa. Desculpa. Eu não era fã do Pelé, hein? Eu não era fã do senhor Edson, não. Mas o jogador... Que isso? Respeita, poxa. Respeita, então é isso. É diferenciado. É diferenciado. E eu acho, e é uma coisa assim tão linda, né? Porque você vê que eles carregam uma força. São pessoas muito fortes, né? Imagina, historicamente falando. Essência. São muito fortes. É essência. São muito fortes. É essência. Eu tenho uma admiração profunda pela cultura africana. Concordo. Mas é assim, profunda. Sim. Né? O que acontece é que o dominador, ele tem uma tendência a justificar o seu domínio desqualificando o dominado. É porque culturalmente é o mais fácil, né? Eu desmereço a pessoa para poder justificar a minha atitude. Para poder justificar. Sim. Né? É como se faz. A própria igreja disse que eles não tinham alma no começo, né, da escravidão. Por quê? Como que justificaria eles aceitarem a escravidão
de outro ser humano, só dizendo que ele não tinha alma. Exatamente. Só tinha esse jeito. Então você vê, então tudo é uma questão, né, de organização política, Nossa. né? E nós vivemos essa realidade hoje ainda, né? Mas a gente não pode tolerar mais. E Se você fala assim, eu tenho até um amigo preto, você é racista se você fala isso. E você acha que isso vai existir uma solução em algum momento? Você acha que vai ter um momento que vai ter uma conscientização? Ou não? Querido, eu conto uma história sempre. Eu tinha um cachorrinho que viveu por 23 anos. Ele era desse tamanhozinho quando chegou, gente. Desse tamanhozinho. E ele fazia o cocôzinho dele no lugar errado todos os dias e eu ensinando ele a fazer no lugar certo. Um dia, eu acordei, acho que não muito bem-humorado, e eu briguei com ele e falei, eu já disse pra você que é aqui, como se ele fosse entender assim, né? Uhum. Peguei ele, fui apertando ele no cantinho, onde tava o jornalzinho, ele veio de dentada pra cima de mim. Desse tamanhozinho. Chega uma hora que ou a pessoa aprende ou o mundo vira contra essa pessoa. Não tem mais lugar para esse tipo de estupidez. É o mundo que acaba. Esse tipo de situação, a pessoa acaba sendo expulsa igual uma espinha amarela. Explode e vai embora. Porque não tem mais como conviver socialmente. É isso mesmo. Tudo que tenta diminuir o outro, ofender o outro, magoar o outro, isso não tem mais lugar nesse mundo. Eu não sei como você pensa isso, até gostaria que você dissesse agora. Sim. Mas eu creio que é chegada a hora de uma separação. Em que sentido? Do que sentido que eu acho que é um momento de explosão. Tanto para o que é da luz para a luz, o que é das sombras para as sombras, e cada um tá tudo certo também. Mas já não existe isso atualmente? Porque a gente vê um divisionismo gigante nesse mundo de conscientização. Não, é a conscientização, mas é isso, é a conscientização. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que já está acontecendo, sim, essa separação. Porque são escolhas, não tem certo ou errado, são escolhas. Se eu escolher a luz, eu vou em direção à luz. Se o outro escolhe a escuridão, não a sombra, tá? Sim. Porque a sombra não é uma escolha, todos nós temos. Mas tem a escuridão. A escuridão é a ausência de tudo, inclusive da sombra. Sim. Você concorda que a escuridão é a ausência de tudo? Então tem um grupo caminhando para essa escuridão. O que você pensa sobre isso? A minha única pergunta é o que fortalecem eles para buscarem isso e qual que é a garantia que eles têm de que vão ser bem-sucedidos no caminho que eles estão indo? Eu acho uma questão de satisfação pessoal, né? Então, eu não vou poder forçar eles em um caminho contra. Não, é uma questão de satisfação pessoal. Se o ser humano ele quer desfrutar disso, ele quer desfrutar dessa questão negativa, quem sou eu para poder parar eles? Me conta uma coisa. A respeito da... Vamos chamar de conhecimento ayurvédico? Tá. Ciência, vamos chamar como quiser. Existe hoje uma escola, existe hoje uma busca de cientistas para investigarem todo o conhecimento que estão nos livros de engenharia, daquelas massas, daquelas ligas especiais que até hoje não se consegue nem chegar perto, né? E existe uma... Porque inclusive diz que tem coisas de engenharia, né? Sim. Que dá para se replicar. Sim. Me conta, como é que está isso? Tem uma ciência por trás disso hoje? Existe um interesse real? Como é que está isso? Existe uma escritura sagrada chamada Bhagavatam. E no próprio Bhagavatam é descrito toda essa questão dessa engenharia universal
e essa manutenção, e essa criação, e essa questão dos universos, dos planos, vida após a morte, outras entidades, entidades que vivem em outros planos, em outras circunstâncias, e todo esse assunto que a gente já conhece. A questão que o conhecimento védico, ele parou de ser levado a sério. Porque o que faz uma pessoa validar o conhecimento védico? Quando você consegue se defender com assuntos científicos. A ciência, hoje em dia, ela fala por si só. Ela tem uma conotação muito mais forte. Existe um livro chamado Ciência da Autorrealização, que ela foi escrita por Prabhupada, um swami indiano, e ele fala assim, na ciência da autorrealização, ele fala assim, qual que é a diferença de um corpo vivo para um corpo morto? Qual que é a diferença? A provocação. É uma provocação. E ele fez essa pergunta num congresso onde tinha mais de 300 cientistas. Qual que é a diferença de um corpo vivo para um corpo morto? E a diferença é que o corpo vivo, ele tem um ponto de vida que a ciência ela nunca vai conseguir explicar, que é a alma. Então, o que acontece é o seguinte: muitas coisas que a gente vê no mundo, muitas coisas que a gente vê acontecendo, muitas respostas que eles falam sobre a massa do Sol, a cor do Sol, outros universos, o buraco negro, toda essa criação que já existe, já foi tudo isso, já foi contado, já foi recitado. Mas devido a uma má apresentação que vem também da Índia, dos líderes espirituais, que não conseguiram transmitir isso de uma forma agradável, acabou prejudicando o sistema num todo. Mas eu acredito que, por exemplo, na Bhakti Marga, o nosso guru, Paramahansa Vishwananda, ele tem uma visão muito sábia. Vou usar essa palavra. Ele tem uma visão muito sábia. E qual que é a visão de Guruji sobre tudo isso? Ele fala que existe todas essas criações, existe todo esse conhecimento, mas que ao mesmo tempo, quanto mais você tenta entender todo esse tipo de conhecimento sem desenvolver princípios básicos da fé, você vai estar dando com a cabeça na parede. Por quê? Porque muito desse conhecimento ele é um conhecimento que vai além da nossa compreensão. Então, teria que ter outro acesso? Teria que ter outro acesso e uma outra abordagem também. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente já não viu na Índia mesmo aparecendo líderes espirituais como Jesus Cristo, né, que dentro da Índia, dentro da cultura hindu, que tentaram, e muitas vezes a gente viu que o que acabou acontecendo no final foi mais uma confusão mental. Um falou isso, mas o outro fala aquilo, o outro falou aquilo outro, e acabou perdendo o direcionamento. Então eu acho que também tem uma culpa ali. Não que eles tenham feito um trabalho displicente, mas é que existe um jogo político por detrás também. Então, é isso que eu vejo. Pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo que existe assim a questão, o conhecimento ele acabou se perdendo muito. Certo ou errado é complicado, até o relógio parar tá certo 2 vezes por dia, né? Então, A gente tá sempre naquela busca. Sim. A questão é que a questão é que tem muita coisa que faz muito sentido. Sim. Tem muita coisa que está inserida, por exemplo, eu conheci um hospital ayurvédico em Goiânia, por exemplo, faziam coisas fantásticas lá. Sim. Né? O Dr. Ruguet? Só que é aquela história, é difícil a manutenção de tudo isso. Né? A medicina no Brasil, no mundo ocidental, é o seguinte: eu tô com dor, tá uma dor, passou, acabou. Né? De repente, um óleo sendo colocado na minha testa, um óleo quente sendo jogado na minha testa, não é interessante. Não é porque você... Não é prático. É prático. Né? Não importa, mas não é prático. Exatamente, é igual por exemplo, na astrologia védica. Né? Eu posso falar isso com uma certa autoridade, porque... Vamos falar um pouquinho sobre a astrologia védica. Né? Porque eu estudo astrologia védica já há muitos anos. Né? Astrologia védica? Védica. Okay. Né? Mas ela também tem questões do Ayurveda também. Okay. Então, não é errado chamar de astrologia ayurvédica. Sim. Tá? E, por exemplo, dentro da astrologia védica, você consegue dar toda uma descrição
de uma pessoa de vida passada, presente e futuro. Você consegue dar todo tipo de descrição. Então você começa a ver quais são os pontos fracos dessa pessoa, você vê quais são os pontos fortes dessa pessoa, você vê onde estão os bloqueios dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, quem quer ouvir? Quem está disposto a ouvir? Quem está disposto a ter uma mudança? Quantas vezes a gente já não escutou, por exemplo, médicos falando, olha, esse comportamento ele é um comportamento ruim que vai te prejudicar. E você vê as pessoas continuando naquele mesmo comportamento. Fumam, bebem. Fuma, bebe, e assim vão. Não faz exercício. Não. Então, tudo existe uma consequência, né? E a astrologia védica, ela explica exatamente isso. Que como você pode lidar com essa consciência de forma inteligente, sábia e ter as respostas necessárias e práticas na vida. É um ponto básico. É um ponto básico, né? Eu trabalho com a TVP. O que é TVP? Terapia de Vidas Passadas. Sim. Sou psicanalista, tenho formação nessa área, enfim. Mas as pessoas querem ser Cleópatra, querem ser Napoleão, É todo mundo, né? querem ser Nero, querem ser, né, a santa não sei das quantas. A pessoa quer justificar a fraqueza dela usando como razão, motivo completamente... não, porque na minha vida passada eu... Ninguém quer ser a faxineira do rei. Não, ninguém. Né? Não entendem a engrenagem, né? Tanto que é maravilhoso qualquer coisa que você faça aqui. Né? Não. E não sei se você já percebeu isso, mas se você fala pra uma pessoa que ela foi uma prostituta na vida passada, ela gosta. Incrível. Nossa! Agora eu entendo. Não sei se você já viu isso. Já. Já viu, né? Já, e aquela história, se você está encarnado nos dias de hoje, a sua alma tem no mínimo 1 bilhão e 500 milhões de anos. Você já foi tudo. Você foi tudo. Você passou por tudo que você pode imaginar. Eu ainda brinco, falo, se você está encarnado, né, grande coisa você não é, você ainda está aqui. Se você ainda está aqui nesse plano, grande coisa você não é. Não é mesmo. Estamos todos aqui nesse aprendizado. Exatamente. E me fala um pouquinho, você faz esse trabalho de ATVP? Faço. Como que começou? Gente, ele é o entrevistador agora. Não, porque eu fiquei curioso agora. Não, querida, porque quando eu tive a minha EQM, eu abri esses portais. Quando você abre uma porta, você não escolhe o que vai entrar. Sim. Né? E eu não escolhi, e vieram muitas questões comigo, né? Então eu tenho uma questão de trânsito com o tempo, espaço. E é complicado isso. E a questão da informação, até que ponto você vê que é importante as pessoas saberem quem ela foi em vida passada? Só naquilo que toca as questões que elas estão passando. Eu não vou suprir curiosidades. Isso aí. Jamais. Pronto. Bingo. Jamais. E é isso uma coisa, é isso que eu sempre fico falando nas minhas palestras, sempre que eu lembro constantemente. Não é, eu não faço curiosidade de ninguém. Exatamente. Né? Eu já aviso a pessoa, falo, olha, não é sobre isso aqui, eu não faço entretenimento. Isso. Se quer entretenimento, você vai para um circo, lá tem bastante entretenimento. Aqui o que eu faço é trabalho. Eu não sou muito conhecido pela minha docilidade. Isso é legal. Eu sou conhecido pela minha forma cirúrgica de lidar com essas questões. Legal. Né? Essa máquina mesmo veio através de uma consciência de vida passada, que é Atlantis, e ela veio através de uma consciência, que é tecnologia antiga. Oh. Ela não tem uma pilha, não tem nada, e ela é capaz de dar uma descarga elétrica 220, se você não estiver aterrado. Uau. Ela não tem uma pilha, ela não tem nada. Né? Então... Só recebe e manda. Ela tem uma captação que eu não sou médico de materialização. Eu não sou paranormal de materialização. Eu sou de bilocação, não de materialização. Mas essa máquina eu materializo o cristal que vai aqui dentro. E a única coisa que eu materializo é o que vai na cúspide da pirâmide, vai dentro dela. Que é o que gera a energia. Então são coisas assim, eu falo assim, a gente faz uma viagem astral quando é necessário. Tem que ter uma função. Eu vou fazer o quê? O que é que eu vou lá fazer? O que é que eu vou mexer? O que é que eu vou mudar? O que é que eu vou transformar? O que é que eu vou transmutar?
E aquele tempinho, as quirelas da vida, não funciona. Não funciona. Às vezes você vê uma vida maravilhosa, uma vida incrível, mas tudo que precisa resolver é aquela idinha que a pessoa teve lá no jardim, tá? E que chegou alguém e de repente matou aquela pessoa ali, envenenou aquela pessoa ali, ou ela envenenou alguém ali. O resto tudo não vale nada. Sim. Não vale nada. Sim. Né? Nossa, que forte isso. Ué. Que forte. Eu recebi uma pessoa, por exemplo, uma vez, querido, que ela tinha enterrado um tesouro. E eu vi ela enterrar. E eu sei onde está. Ela voltou e falou, onde é que está? Eu falei assim, escuta, o que você está falando? Ela falou, não, porque eu falei, não. Eu falei, isso já foi. Não, mas é meu. Eu falei, não, não é teu, não. Não é teu. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Está enterrado no espaço público na França. Uau. E tá lá. E vai ficar. E vai ficar. Um dia alguém vai desenterrar. Mas você entende que isso não justifica? Sim. Mas as pessoas têm essa tendência. Então, bom, basicamente é isso. Nós falamos. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar? Talvez um pouco sobre o seu Caminho espiritual? Não, o seu caminho espiritual e passando também pelo seu mestre, né? Sim, Guruji, ele é um ser paranormal, a gente pode dizer assim. Ele começou as práticas espirituais dele antes de estar encarnado aqui, porque é uma coisa, se você ver a história de vida dele, é incrível, né? É incrível, desde com criança ele já materializava anéis, correntes. Isso é um né? dom raríssimo. É um dom raríssimo né? E aí ele viaja o mundo dando essa bênção, conhecido como Darshan, que dentro dessa bênção a gente já tem muitos relatos de muitas curas, de muitas benfeitorias. Pessoas que tinham câncer, 90% do corpo, 100% do corpo, tiveram uma experiência com ele, foi uma experiência de transmutação, onde perdeu tudo isso, tirou tudo isso, mas ele ainda assim, mais que ele tem todos esses milagres, o milagre maior dele é a presença dele aqui nesse mundo, dentro de uma questão espiritual. Então ele viaja cantando muitos nomes de Deus, glorificando muitos santos, conectando-se muito a essa questão do caminho espiritual. Então a gente faz parte dessa instituição religiosa chamada Bhakti Marga. Bhakti significa devoção e Marga caminho, né? O caminho do amor. E ele vai estar aqui no Brasil, dia 25 de janeiro, no espaço na Praça da Baleia, Teatro B32. Vai ter um evento gigante lá, India Fest, que vocês podem estar acompanhando pelo Instagram. Com certeza. E quero muito que você vá jantar com ele, viu? Estarei lá. Eu quero Isso muito. É certo. Esse evento é um evento. Não é um evento assim. Isso é certo, como 2 e 2 são 4, que estarei lá. Então. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Com certeza. Né? E as redes sociais? As redes sociais é o próprio India Fest, na India Fest, no Instagram. Fest. Pode também me chamar pelo Perito Braguin ou o canal da Bhakti Marga _ Brasil. Né? Olha, maravilhoso. É um assunto que você tem uma vastidão de conhecimentos. E você também, viu? Fiquei impressionado. Fiquei impressionado. E eu quero muito, mas muito que você volte aqui. Muito Já fica o convite, viu, Rafael? Já fica o convite no ar, né? Porque são muitas as possibilidades. Nossa, é incrível isso daqui. Dá para sentir energia. Vamos ter uma troca de olhares, né? Nesse momento que ele tem essa troca de olhares. Dá para sentir energia pelo vídeo. E quero muito agradecer pela oportunidade. Lembrar do convite, tá bom? Não, mas eu estarei lá. Então tá tudo certo. A gente só troca depois WhatsApp pra gente se manter informado. Olha, você tá sempre por São Paulo? Tá sempre aqui? Sempre. Eu moro aqui. Não viaja? Viajar eu viajo bastante, mas não nessa época do ano. Essa época eu estarei aqui. Ah, é? Então tá bom. Essa época eu estarei aqui. Janeiro é um mês mais para ficar, né? Eu dou muita palestra fora, muito curso. Sim. E falando em curso, gente, antes de eu agradecer aqui o meu convidado,
Vocês têm interesse nos oráculos, né? Para conhecer, de fato, os arcanos maiores, né? Eu tenho esse curso, que é o curso de Tarô e Magia dos 22 arcanos. Onde eu encontro esse curso, Ivan? Entrem no Hotmart, né? Curso Tarô e Magia, do Ivan Martins, no Hotmart. É um curso esse curso aqui eu ministrava ele pessoalmente. Sim. Mas as coisas estão tão complicadas, né? Esse sistema digital é tão bom, né? Não, aí você vai dar um curso custa uma fortuna, tem hotel, tem tudo. Aí a pessoa vai embora, aí depois ela quer rever o curso. Então, o curso gravado, ela vê quanto tempo ela quiser. Já fica tudo gravado, assiste no avião, assiste no avião, assiste em ônibus, casa à noite, esqueceu alguma coisa, vai lá. Volta. E autoconhecimento, acima de tudo, autoconhecimento. O oráculo, para mim, é autoconhecimento, né? E só tem uma adivinhação, é o menor das coisas, né? A adivinhação é você supor que seu Deus, aquele que habita em você, não pode mudar nada na sua vida. Isso é adivinhação. Porque tudo aquilo que eu determinar, tudo aquilo que eu criar, criado está, né? Já está criado. Está criado. Né? É a cocriação que nós temos com Deus, né? Então, o tarô serve como uma orientação, quando a gente está naquele momento assim, o tarô é muito interessante. Sim. Então, entre lá no Hotmart e dá uma olhadinha. Sigam as minhas redes sociais, Instituto Ivan Martins, onde acontece consciência paranormal. Meu querido, gratidão. Gratidão. Foi um prazer, foi uma honra. E quero que você saiba que você está convidado para o Índia Festa, convidado para jantar com o Guruji também. Que maravilha. E eu vou te mandar todas as informações. Me mande tudo que estarei lá. E lembrando a todos, 25 de janeiro, a partir das 10 da manhã, Praça da Baleia, Faria Lima. É fácil, é pertinho, hein? Pertinho. É pertinho. Gratidão. Gratidão. E a todos vocês, a minha gratidão, o meu carinho, o meu amor. Que a luz esteja com cada um de vocês, né? Que hoje vocês tenham colhido muitas flores para colocar no seu balaio, na sua cesta, né? Ah, aquelas que você não gostou, deixa aí, alguém pega, né? Nunca pise no jardim alheio. Todos aqueles que amam são bem-vindos, os haters eu dispenso. Que a luz esteja com cada um de vocês hoje sempre. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Namastê. Beijo no coração, até semana que vem.